O problema não é a tecnologia, e sim como usamos essa tecnologia. Proibir celular em sala de aula na graduação não vai adiantar de absolutamente nada. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente discutir essa questão com base na notícia que saiu nos últimos dias, que duas instituições de ensino de renome decidiram proibir o uso do smartphone em sala de aula. Olá, eu sou Jaqueline Sobral, sou especialista em comunicação e liderança. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu vou dividir o meu raciocínio em três partes, tá? Eu quero falar com você sobre família, depois indivíduo e sobre o papel docente na sala de aula em pleno século XXI, em tempos de inteligência artificial. Eu, no meu doutorado, tanto no mestrado e no doutorado, eu estudei infância e mídia. No doutorado, eu me especializei principalmente no uso de smartphone por crianças pequenas e fiz um estudo sobre famílias mediatizadas. Eu dou aula em graduação há 12 anos. Vamos por parte. Vou falar de família primeiro. O que eu mais vejo são pais entregando o celular para criança pequena, para que a criança fique ali distraída, enquanto o adulto possa fazer algo que exige uma concentração, que possa preparar uma comida, que possa comer tranquilamente no restaurante. Eu não julgo, depois que eu virei mãe, deixei de julgar as pessoas e os pais. O grande problema, e aí entra aqui o estudo que eu fiz no doutorado, o problema é que a criança tá muito cedo em contato com o aparelhinho que te dá prazer instantâneo, dopamina, e cabe na mão da criança pequena e ela fica aqui e você, adulto, fica longe dela e, portanto, você não tem controle e nem acompanha o que ela tá fazendo aqui. E isso é extremamente perigoso. É como se você deixasse uma criança de 3 anos na porta de um shopping e falasse: vai, filho, vai, filha. Mamãe volta daqui a 2 horas. Curte aí, vai para onde você quiser. E aí o ponto dentro dessa polêmica, né, de proibição de celular na graduação é o seguinte: se você acostuma o seu filho desde pequenininho a ficar com isso aqui na mão, como é que você quer que ele chegue na sala de aula, na faculdade e resolva deixar de lado o celular para prestar atenção no professor? E essa relação da criança e do adolescente com o celular tem uma ligação direta com a relação dos seus pais com o smartphone. Se você é uma pessoa que dentro da sua casa você não larga o seu celular para dar atenção para os seus filhos, você está ensinando pelo exemplo. Isso aqui deve ser muito bom. Eu, criança, eu, adolescente, também quero. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu, por exemplo, quando eu vou para um restaurante com os meus filhos, primeiro eu procuro sempre que possível, ter um espaço kids para que eles possam brincar. Se não tem, eu vou levar brinquedos. Eu não vou entregar o celular. Mas essa é uma questão, uma reflexão importante. Se a criança, ela aprende e ela cresce com o celular grudado no olho dela, ela vai se tornar um adulto na graduação que vai permanecer fazendo isso. Tá? Então, a questão aí já começa no ambiente familiar. O que a família está ensinando para essa criança, para esse adolescente? Agora vamos à segunda parte, o indivíduo. Nós estamos numa cultura altamente mediatizada, altamente digitalizada, e o smartphone hoje se tornou um objeto extremamente necessário para você pagar a conta, para você pedir um meio de transporte, para você pedir uma comida, pedir uma farmácia, né? Então, assim, isso aqui não tem mais jeito. A gente tem uma relação de simbiose com isso aqui, né? O problema não é o smartphone, o problema é o que o indivíduo faz com o smartphone. E aí um ponto que eu quero trazer aqui. Dou aula há 12 anos na graduação. Eu tive excelentes alunos que se destacaram em sala de aula que tinham uma relação muito direta com isso daqui. O que eu quero trazer? Qual é a provocação que eu estou fazendo? Ou a pessoa, ela quer aprender, ela quer usufruir do que o curso dela de graduação está oferecendo, porque ela tem metas,
ela quer se desenvolver profissionalmente ou ela não quer se desenvolver profissionalmente. A culpa não é do celular. Porque desde que o mundo é mundo, numa sala de aula sempre houve pessoas que não estavam nem aí para o que o professor estava dizendo, estavam ali fazendo desenho, estavam passando bilhetinho pros amiguinhos, enfim, saindo de sala, matando aula, etc. E sempre houve aquelas pessoas realmente interessadas. Então, veja, não é o celular o causador. É uma questão comportamental, é uma questão de atitude. Então, não adianta a gente simplesmente proibir o celular na sala de aula, que aí, milagrosamente, os alunos desinteressados se tornarão altamente interessados. Não é assim que funciona. E uma outra coisa, tá todo mundo tão viciado nisso aqui que se você diz, ó, é proibido você entrar na sala de aula com isso daqui, o aluno vai sair toda hora da sala de aula para encontrar isso aqui. Não é assim que você vai resolver a concentração do aluno ou não. Que me leva para terceiro item deste meu vídeo aqui, que é a função do docente na sala de aula no século XXI. Eu vejo muitos professores reclamando do uso do celular pelos alunos, reclamando que agora tem que dar aula online. Gente, não adianta reclamar. Essa é a realidade, quer você goste ou não. Então, em vez de você, professor, reclamar do celular, por que você não cria dinâmicas em sala de aula em que o aluno tem que usar o celular para fazer pesquisa, para usar o QR Code que você colocou lá e ter acesso ao material? Eu, Jaqueline, em vários momentos, quando eu briguei com um aluno de graduação, que eu estava lá falando e tal aluno aqui assim no celular, eu falei, menino, larga esse celular. Ele, na maioria das vezes, o aluno faz assim. Eu tô anotando no bloco de notas, professora. Então, o seu papel como docente já não é há muito tempo. Fala que eu te escuto, aluno. Eu vou ficar aqui falando de maneira expositiva, sem nenhum tipo de entonação, sem nenhum tipo de técnica de oratória, sem nenhum tipo de storytelling e o aluno vai ter que me aguentar. Não é assim. Então, você, docente, precisa repensar o seu papel em sala de aula. Portanto, eu trouxe aqui 3 elementos, resumindo. O problema do uso excessivo do celular em sala de aula em cursos de graduação começa na família. É o primeiro ambiente de socialização e de educação de um ser humano. 2, cabe ao indivíduo também ter a atitude, querer estudar, querer aprender. Isso independe do uso do celular. E terceiro, o próprio papel do corpo docente nesta nossa cultura digital. Proibir o celular na sala de aula na graduação não é a solução. Até o próximo vídeo.